Eu estava conversando com o Matheus e me dei conta que há muito tempo eu não falo sobre Braga. Enfim, a cidade onde eu moro, onde eu vivo. Cidade que nos acolheu de forma tão calorosa, e que eu falo muito sobre o Minho, mas eu falei nesses últimos programas, falei sobre Lisboa 2 vezes, falei sobre Vila Viçosa, falei sobre Setúbal, tinha falado sobre Évora, E me dei conta que Braga, eu falei algumas coisas, mas espaçadas. Mas eu acho que eu nunca tinha falado um roteiro de Braga. Chegou em Braga, faz isso. Eu acho que eu não tinha feito e acho que vale a pena. Uma das coisas que eu faço aqui profissionalmente é preparar roteiros. As pessoas me solicitam, olha, quero conhecer Portugal, quero conhecer o Minho, quero conhecer Braga. Preparo o roteiro e eu faço isso profissionalmente. Então, se alguém quiser, enfim, só solicitar que a gente conversa e eu preparo o roteiro. Então vou fazer aqui um apanhado de um roteiro por Braga que eu acho que vale a pena. Então eu sempre sugiro para quem está vindo a Braga vir de trem, tanto de Lisboa como do Porto. Você vai chegar do avião no aeroporto ou em Lisboa ou no Porto e de lá você pega o trem aqui para Braga. E aí, o primeiro lugar que se visita, qual é? É o balneário pré-romano, que eu já falei sobre isso. Fizemos um programa exclusivo sobre a visita ao balneário pré-romano, que está ali no subsolo da estação de comboios, estação de trem aqui de Braga, O que é esse balneário pré-romano? Das pessoas que habitavam aqui, os celtas, Essa região aqui era ocupada pelos celtas, habitada pelos celtas. E que tribo dos celtas? Os brácaros, Que era o povo que habitava aqui a região, nome dado pelos romanos, E tanto que quando a cidade é fundada, ela é fundada firmando aliança entre os brácaros e os romanos. A cidade é chamada Brácara Augusta, em homenagem ao imperador Augusto, primeiro imperador romano. Chegou aqui, você vai visitar ali o balneário pré-romano, o que era o balneário? Era aquele local em que as pessoas que habitavam aqui iam se banhar do ponto de vista medicinal, tomavam vapores, enfim, e depois água gelada, enfim, com uma coisa saudável. E nós temos aqui na região, aqui no noroeste peninsular, diversas termas pré-romanas. Já falei sobre isso. A termas não é uma coisa que foram inventadas pelos romanos. Aqui, antes da dominação romana, já haviam termas. Muito bem. Em Citânia dos Briteiros, em várias regiões aqui, você vai encontrar termas do período antes dos romanos. Muito bem. Então, visitou aquilo ali e aí você pode ir pro hotel. Eu gosto muito de indicar o Hotel Dona Sofia, que é um hotel aqui no centro da cidade, que é um hotel, enfim, 3 estrelas, que é ótimo, enfim, um preço bem razoável, enfim, pra gente começar o passeio. E aí, o que tem de passeio aqui para se ver? Então eu sempre quero começar pela Mamoa de Lamas. Por quê? Porque é a coisa mais antiga que tem aqui em Braga, que tem 5.000 anos. O que é a Mamoa de Lamas? Já fiz um programa sobre isso. Então, até quando a Braga estava se candidatando capital europeia da cultura, eu fiz um vídeo aqui para a Câmara, para a Prefeitura, falando um dos locais que eu gostava muito de visitar era a Mamoa de Lamas, em que é um local de sepultamento. São pedras colocadas em pé, pedras gigantescas. Nós estamos falando do período megalítico, ou seja, mega grande, lítico, pedra, grandes pedras. A pedra é colocada em pé e por cima pedras também, E o corpo colocado ali, quase como se fosse um útero, ou seja, no sentido de se voltar para a Mãe Terra, Muito bem, e isso foi achado, está musealizado, os artefatos foram achados, estão no Museu Dom Diogo, então é um local muito interessante para se ver. E esse tipo de construção, de monumento megalítico, tem no país todo, E aqui no noroeste peninsular tem demais, são chamados monumentos megalíticos. Visitou isso, aí podemos começar o nosso passeio. E aí vamos lembrar o seguinte, cidade, já falamos sobre balneário pré-romano,
E aí vamos entrar no período romano. O que tem para se ver no período romano? Acho que o primeiro lugar que é interessante é começar o passeio ali pelo Largo Paulo Osório. O Largo Paulo Osório, quando você olha, tem uma estátua do Augusto. Do lado tem a biblioteca, uma biblioteca importante, Lúcio Craveiro, em que tem uma coisa ali, umas ruínas romanas. Porque a cidade teria sido fundada ali, o Fórum Romano teria sido naquela praça. Apesar de você não ter maiores vestígios, a indicação é que ali teria sido fundada a cidade, em que haveria o cruzamento das ruas principais, era ali. Bem pertinho você tem as termas romanas e o teatro romano. Estão bem do lado. E em frente o Museu Dom Diogo. Museu Dom Diogo, Museu Arqueológico Dom Diogo de Souza. Dom Diogo foi o arcebispo, talvez o arcebispo mais importante de Braga, lá no início do século XVI. Foi quem urbaniza a cidade toda. Eu digo que o museu ele guarda a alma da cidade. É a ligação entre esse passado romano, o passado brácaro e a cidade moderna. Está tudo ali para que você possa entender o espírito da cidade. Braga é uma cidade bimilenar, tem 2000 anos. Foi fundada lá em torno do ano 16 a.C. e ela teve uma importância muito grande ao longo desses 2000 anos. Quem é que vai morar na cidade? São os povos originários, quer dizer, não vem os romanos todos para cá, né? Numa vez, num programa aqui, eu falei que essa coisa da invasão e da conquista são coisas diferentes. Invasão é quando vem o povo todo, né? Você teve as invasões dos povos germânicos, mas os romanos não fizeram isso. Os romanos conquistaram militarmente. Quem habitava aqui? Eram as tropas romanas, a administração romana e tal. E os povos que habitavam aqui eram, enfim, quem eram? Eram os povos originários aqui, eram os brácaros, que em determinado momento eles saem dos seus locais de moradia, que eram as chamadas citâneas, e vêm para a cidade, vêm morar na cidade que está começando, e eles vão se aculturar. É um processo chamado de romanização, né? Então, isso tudo está retratado dentro do Museu Dom Diogo. E aí essa cidade vai florescendo por conta de minério, exploração de ouro. Toda essa região aqui do norte peninsular, Braga, ela faz a ligação com Olicipo, né? com Lisboa, Olicipo, e com o norte da Península Ibérica, com o norte ali da futura Espanha. E isso permite que ela tenha um poder muito grande. Ela vai ser capital da província da Galécia, vai ter uma importância muito grande. A cidade foi fundada ali, e onde hoje é a sede de Braga, ali era um mercado. Aquilo ali era a região central de Braga. Esse mercado, ele vai se transformando aos poucos num templo romano dedicado a Ísis. Tem lá pedra, nos fundos da Igreja da Sé tem lá uma pedra enorme mostrando que o templo era dedicado a Ísis, deusa da fertilidade. E é muito interessante que ao lado tem uma igreja de Nossa Senhora amamentando o menino Jesus, também mostrando a fertilidade. A Igreja da Sé, ela se transforma numa igreja paleocristã aos poucos, enfim. E mais tarde vai ser consagrada como uma igreja antes da fundação de Portugal. Ela é consagrada em 1089. Portugal só vai ser criado, independente, lá em 1143. Ou seja, a Sé ela é mais antiga do que a nacionalidade. Por isso que a gente costuma dizer: isso é mais velho do que a Sé de Braga, né? Esse é um ditado típico que tem, né? Quando a gente quer dizer que uma coisa é muito velha, isso é mais velho do que a Sé de Braga. E a igreja, a Sé de Braga, é um local dos mais importantes para se visitar aqui. Quer dizer, você tem ali uma mistura, estilos arquitetônicos, começando com o românico, passando pelo gótico, tem manuelino, enfim, você tem barroco, você tem de tudo. É um local assim muito interessante para se conhecer, né? E no pátio, no claustro, você vê ali pedras que estão ali, você diz o seguinte: isso aqui é uma coisa pagã, é uma coisa romana, né? De pedras
que tem formatos ali que se diz, isso aqui não tem nada a ver com a cristandade. Então, a visita à Sé de Braga também é outra coisa que é imperdível. A coisa que mais se fala aqui em Braga para se visitar é o Bom Jesus. O Bom Jesus é o chamado ex libris da cidade, né? Aqui nós temos o chamado Sacromonte, o Monte Sagrado, em que você tem o Santuário do Bom Jesus, você tem o Sameiro, né, que é um local mariano, e você tem a Falperra. Então são 3 templos religiosos fundamentais para a cristandade, que estão todos localizados nos montes sagrados. E o santuário, o Bom Jesus de Braga, já fiz vários programas falando, mostrando fotografia do bondinho, da igreja, da escadaria, da Via Sacra. É um local que, enfim, é imperdível. Talvez seja a coisa mais visitada aqui em Braga, seja o Santuário do Bom Jesus. O que mais que tem em Braga para se ver? Bem, tem a Fonte do Ídolo, século I depois de Cristo, em que você tem uma inscrição numa pedra granítica. Você tem ali uma dedicada a um deus. Feito por quem? Pelos povos que habitavam aqui. Os romanos tinham uma característica muito interessante, que eles eram muito tolerantes. Ele não queria impor sua religião, até porque a religião nos romanos era uma coisa meio esculhambada. Quer dizer, se você respeitasse que a divindade era o imperador, você podia adorar qualquer um. Então ali tem lá um deus, tem ali uma dedicatória ao deus, nessa Fonte do Ídolo, é um local muito bacana para se visitar. E pertinho, essa rua é a Rua do Raio, pertinho tem o Palácio do Raio, que é um exemplo do barroco, né? E do traço do André Soares, que é o grande nome da arquitetura do barroco aqui em Braga, né? Braga é conhecida como a cidade do barroco, eu acho que muito por conta do traço do André Soares, que, enfim, que tem uma série de obras pela cidade. O que mais que tem para se ver? Braga tem muita coisa. Aí você vai no centro da cidade, você cruza a cidade toda, aí você tem a Torre de Menage, que era onde tinha o castelo, onde tinha a muralha, que foi destruída. E por que foi destruída? Porque Braga foi uma cidade pujante, uma cidade que tinha que abrir avenidas, abrir ruas, e, enfim, construir casas. Nada mais justo para a época você pegar você não estou usando essa muralha não serve para nada. Vou pegar a pedra daquilo ali, vou destruir para abrir uma rua, para modernizar, para urbanizar, enfim, esse era muito o objetivo. Eu tenho um roteiro que eu fiz para um amigo, né, em que eu falava o seguinte: olha, quando você for lá em Braga, você não pode deixar de visitar algumas coisas, né? E aí eu sempre falo o seguinte: olha, você tem que ir ao Santuário do Bom Jesus, você tem que fazer o passeio pelo Centro Histórico, você tem que visitar a Torre de Menade, você tem que ir ao Núcleo Museológico do Dome, você tem que ir ao Balneário Pré-Romano, você tem que ir na Citânia dos Briteiros, que apesar de estar localizado em Guimarães, é aqui pertinho aqui de Braga. Bom, visitar os restaurantes de Braga, eu acho que é um dos locais em que se come melhor. E aí você, baseado aqui em Braga, você vai visitar todo o entorno, que eu já falei, vai a Ponte de Lima, Arco de Valdevez, Viana do Castelo, Valença, vai a Galiza, vai a Santiago de Compostela, vai toda uma série de passeios que você tem partindo aqui de Braga, estando hospedado aqui em Braga, e que você consegue fazer em uma semana um roteiro muito interessante. Eu ainda teria muita coisa para falar aqui sobre Braga, mas aí esse programa fica interminável. Querendo o roteiro, me manda mensagem e a gente conversa sobre isso, tá bom? Vamos lá. Gostou do nosso vídeo? Sineta, se inscreve no canal, manda mensagem, tá bom? Até a próxima.